Olá, turma, saudações universitárias. Então, hoje vamos aqui para a nossa aula virtual de Filosofia das Organizações 2023.2, uma questão de contingência institucional e pessoal também. Então, a nossa aula de hoje é sobre a interpretação que o filósofo, o sociólogo, economista, cientista político alemão Max Weber estabelece entre a relação da ética protestante e o espírito do capitalismo. O que é importante destacar de imediato é o seguinte, que uma interpretação não é a verdade, não é um fato inquestionável. Afinal, existem interpretações que vão falar o seguinte: na verdade, essa relação de capitalismo e uma ética religiosa não necessariamente seria protestante, pode ser católica também. Há aquela leitura de que os católicos, por exemplo, da Itália, de Veneza, Gênova, comerciantes, mercadores, estavam já envolvidos com uma espécie de acumulação primitiva do capital. Então, que já haveria ali uma relação de poder e de valores sociopolíticos e morais que promoveriam as bases do capitalismo. Há também a interpretação que vai dizer que são judeus. Por exemplo, quem segue essa teoria é Werner Zombart, foi também um economista, um sociólogo alemão contemporâneo de Weber. A teoria de Weber está consolidada, mas mais uma vez destacando, é só uma interpretação possível. Gente, então um pouco do quadro histórico, fundamental. A modernidade, o renascimento, o humanismo, todo aquele processo que nós já vimos, passa por uma série de transformações, inovações técnicas, culturais, inovações de todas as formas que vão afetar a sociabilidade humana. Bom, um fator importantíssimo é o desenvolvimento da prensa móvel de Gutenberg. A partir daí teremos o quê? A difusão de obras, textos, artigos, livros de maneira muito mais acelerada do que na produção textual até então, que era praticamente um manuscrito. Eram técnicas bastante sofisticadas, mas que demorava muito e era muito caro. Então a prensa móvel Gutenberg favorece a difusão massiva dos textos, sobretudo textos religiosos, ou às vezes discursos políticos, ou textos de interesse público. Mas é um processo lento, né? até surgir o grande mercado editorial do século XIX, XX e XXI, que hoje está em crise, por sinal. Mas Gutenberg é fundamental para a difusão das artes, das ciências. E aí que entra, quero ou não, a reforma protestante via Lutero. Tá? Lutero, ele era um monge católico, agostiniano, alemão, e quando ele faz uma viagem para Roma, estava uma crise de fé muito forte, ele vê coisas absurdas que a Igreja Católica praticava até então. Tirando a Inquisição, tirando a perseguição aos hereges, né, tudo isso. Que gera coisas bizarras, né, se for analisar hoje com uma ótica mais humanizada como a nossa. Mas, por exemplo, tinha a venda de indulgências, que era o sujeito cometeu o pecado, praticou o pecado, ele paga uma taxa, a igreja ia lá e perdoava o pecado dele. Ou seja, não bastavam as orações para obter o pecado, para obter a graça do perdão. A graça do perdão será concedida mediante o pagamento de uma taxa. Era assim que se acreditava. E é interessante é que havia toda uma estrutura econômica por trás disso. Quanto mais você peca, melhor para a igreja. Olha aí, gente, é uma questão econômica. O pecado é fundamental para a prosperidade da igreja. Porque se o povo não peca, se o povo está santificado, digamos assim, qual é a economia, qual é o recurso, qual é a riqueza a igreja vai obter? Né? Então, isso é um ponto bastante curioso. E até um filme que trata bem isso, o filme Lutero, que é protagonizado pelo Joseph Fiennes, né, que fez o Shakespeare Apaixonado, também no final da década de 90. É uma produção alemã bem interessante. Então a gente percebe isso. Né? A Igreja Católica, ela, para construir todo aquele Fausto do Renascimento, aquelas obras maravilhosas, né, do Vaticano, para São Pedro, as esculturas, as pinturas, para patrocinar Da Vinci, Michelangelo e muitos outros, a Igreja Católica ela precisa arrecadar, arrecadar uma quantia bem razoável, né, de dinheiro. Também levando em conta as crises, as guerras locais, levando em conta o quanto que a peste negra, o quanto que as cruzadas causaram prejuízo para a economia católica, né, sobretudo no mundo ocidental. Então a Igreja Católica estava depauperada e ela encontra um recurso financeiro bem razoável com a venda de indulgências. É muita grana que circula. E havia até aquela questão também, bem interessante. Ah, o sujeito morreu.
gente não sabe se morreu em estado de pecado ou não, só Deus sabe. Né? Então, se você quisesse, para garantir a salvação do sujeito, pagaria uma taxa, poderia abreviar o tempo dele no purgatório, por exemplo, e até no inferno. Vejam bem, até mesmo a perdição eterna poderia ser revertida mediante o pagamento de uma taxa. Então imaginar, né, um grande réprobo, um grande canalha, ele morreu, a gente não sabe como é que está a situação dele, né? Quem sabe, na visão espiritual, está no inferno. Né? Então, vão pagar uma quantia maravilhosa. Pronto, a igreja absorve ele. Para Lutero isso é um absurdo. Não pode. Né? Você não pode associar o perdão divino, a graça divina ao dinheiro. É uma questão de fé. Uma relação de homem com Deus. Então Lutero critica isso. Como também ele criticava a venda de cargos eclesiásticos. Por exemplo, eu sou um barão, eu quero aumentar meu poder na região. Eu vou e compro um cargo eclesiástico. Até porque com isso aumenta minhas rendas. Né? O cardeal, por exemplo, o cardeal ele não era só um líder espiritual, religioso, mas também secular. Ele tinha um poder jurídico na região. Então ele também absorvia muito dinheiro das circulações comerciais, né? Das atividades financeiras da comarca dele, digamos assim. Então não basta ser nobre, você tem que ser nobre e religioso. Lutero foi contra isso. A Igreja Católica exigiu de Lutero que ele renunciasse suas teses, ele não aceitou, então ele foi excomungado. Mas em todo o processo em que ele estava sofrendo essa longa, né, luta contra a Igreja, ele recebeu muito apoio de alguns nobres do Sacro Império Romano Germânico que estavam politicamente divididos. Muitos eram contrários à soberania, digamos assim, católica, política de Roma. Roma era o grande centro católico, o grande centro cristão, digamos assim, do Ocidente. Então, Portugal, Espanha, o que nós chamamos de Alemanha, Itália, França, os grandes países católicos, eles eram obrigados a mensalmente, anualmente, a enviar somas e somas de dinheiro para Roma. E depois Roma fazia distribuição, ainda assim, novamente parca, porque ela ficava praticamente com todo o dinheiro para financiar o seu estatuto burocrático, né, o seu corpo burocrático. E isso prejudicava os empreendedores desses países, porque eram taxas absurdas que não tinham retorno social, não tinha retorno econômico. Era um parasitismo religioso. Então, os nobres alemães eles percebem que esse processo luterano de revolta contra Roma pode se tornar uma coisa muito interessante para eles, terem mais autonomia política. Né? Que vai ser algo parecido vai acontecer com a Inglaterra também, que eu vou falar daqui a pouco. Então, inclusive, no Lutero, nesse período de luta contra a igreja, ele fica encastelado em Wittenberg e passa a traduzir primeiramente o Novo Testamento e depois o Velho, porque o Novo é menos complexo que o Velho é maior. Né? Ambos são altamente filosóficos e teológicos, mas tem questão aí de mensuração. Então ele traduz o Novo e o Velho Testamento para o alemão e usa as técnicas de Gutenberg para difundir esse material. E até então, gente, era proibido pela Igreja Católica a tradução da Bíblia para o vernáculo. Era pecado mortal, era morte para quem cometesse esse delito contra a Igreja. Você só podia ler a Bíblia em grego, latim ou hebraico. Ou seja, restringir ainda mais o alcance. Sendo que, na época, mais de 80%, 90% da população europeia era iletrada, era analfabeta. Somente alguns filósofos, a casta superior, alguns políticos nobres, alguns membros da igreja eram letrados. A grande maioria era analfabeta. E a língua popular já era comum. Né? O alemão, o francês, o inglês, o português. Estava em processo de evolução linguística, transformação linguística, de maturação linguística, pode falar assim. Né? Só que os documentos oficiais eram todos em latim, né? E os mais arcaicos eram grego ou hebraico. Você podia encontrar em hebraico. Então, olha só, o quão difícil era o acesso ao conhecimento. Então, qual é a grande questão que vai surgir aí? A difusão dos livros, a difusão dos materiais, ela também impulsiona a reforma protestante. Olha lá, Lutero.
porque então seus documentos e essa tradução da Bíblia vão ter acesso ao público. O público, claro, era letrado, mas o público é muito mais fácil alfabetizado na sua língua natal do que uma língua artificial, que era o latim. Então, Lutero passa a promover a alfabetização em massa dos alemães, para que eles tivessem acesso ao texto na sua língua e pudessem interpretar a Bíblia na sua língua. Claro, essa alfabetização também não foi assim 100%, mas já mudou um pouco o paradigma. Sobretudo a classe média, o que será a classe média, a pequena burguesia, passa a ser letrada na Alemanha. Isso vai ser fundamental para o avanço da ciência, da técnica, da própria da universidade moderna e do dominismo posterior. Então, você pode falar que o dominismo deve muito a Lutero também. Então, o ponto que é interessante aí é que a difusão dos livros que Lutero promove, ela faz com que cada pessoa tenha a capacidade de interpretar a Bíblia por conta própria, sem depender da autoridade do padre. Antes era assim, o padre fazia lá a sua homília, seu discurso, cabia ao público, ao fiel, ao rebanho, ouvir e acreditar. Ele não questionava, ele não tinha como cotejar o que o padre falava, o que estava na Bíblia. Agora ele pode. Então o que vai se perceber? Que havia muita distorção entre o que a igreja falava e o que era textual. Né? Então é uma revolução cultural que o luteranismo promove no seio da cultura ocidental. E então, mais uma vez, quero não, é também um suporte para o usamento do projeto filosófico do dominismo, que eu já vi posteriormente. Porque o dominismo é pensar conta própria, autonomia intelectual. Ora, é isso aí. Claro que Lutero também perseguiu os hereges, Lutero perseguiu os judeus, Lutero era contra qualquer doutrina que questionasse a sua. Também ele foi bem radical. Defendeu os interesses da nobreza contra os pobres. Tem várias contradições em sua obra. Mas o que é interessante resgatar no seu caráter mais extraordinário é esse. É que o letramento da massa conduz a uma transformação social de médio e longo prazo. E o elemento econômico, então, mais uma vez. Esses nobres, eles não têm mais que dever submissão a uma igreja internacional, mas uma igreja nacional, que é o projeto protestante, a criação da igreja nacional. Temos uma igreja nacional, que é descentralizada. Ela não é mais conectada a um grande centro, um centro nervoso, um centro espiritual. Nada disso. Para Lutero, Roma seria a fonte do pecado. Então nós temos que pensar uma outra alternativa para o cristianismo. E outra questão importante está nesse contexto aí das transformações protestantes, também simultâneo na Inglaterra. Inglaterra é um país católico, aí com o Henrique VIII, ele queria se divorciar da Catarina de Aragão, que era infértil e já estava uma idade um pouco acima, né, das condições de parto, e ele queria um filho varão. O orgulho dele seria ter um filho varão, ele não tinha. Inclusive, depois, no final de tudo, acabou que a própria filha, né, original, Elizabeth, se tornou a grande rainha da Inglaterra, Elizabeth I. Ele queria um filho varão, não conseguiu, então ele faz o que faz para conseguir o divórcio. A igreja não aceita, e então ele rompe com a igreja para conseguir o seu intuito, casar de novo e finalmente ter um filho varão. Inclusive ele demorou muito para conseguir esse filho varão, ele morreu jovem também, inclusive, criança, se não me engano, 5 anos. Uma série de atribulações desse período histórico da igreja, da Inglaterra, que só Elizabeth I vai conseguir estabilizar. Ainda assim, a custa muita guerra, ferro, fogo e sangue. Então, Henrique VIII, quando ele separa a, a igreja do Estado britânico, o Estado inglês, ele expulsa os católicos, né, coloca uma nova igreja, chamada Igreja Anglicana, como a Igreja Nacional, e ele, Henrique VIII, é o patriarca da igreja. A Igreja Anglicana, ela deve submissão ao rei. Hoje, o rei, agora é o rei Charles, né, Carlos III, né, e Carlos III é o patriarca da Igreja Anglicana. Algo impensável na Igreja Católica. Na Igreja Católica, existe uma separação de poderes, o temporal e o espiritual. Mas no fundo, o espiritual é superior ao temporal. Todos os poderes emanam de Deus. Todos os poderes emanam da igreja, digamos assim. A igreja sacraliza o poder temporal. Na visão anglicana,
a igreja, grosso modo, estaria a serviço do Estado. O Estado é sacralizado pela igreja e a igreja sacraliza o Estado. Sim, existe uma simbiose aí. Tanto que não é à toa que o Carlos III hoje é o grande soberano da igreja, o grande soberano do Estado também. Mas é um ponto interessante. E na prática, o que isso vai levar? Isso vai conduzir também a uma maior centralização da economia e das riquezas em solo nacional. Os comerciantes, os empresários, toda a produção econômica da igreja católica, ela é, digamos assim, eliminada a partir de então. Porque agora a igreja anglicana, claro, ela tem tributos a serem pagos, tem hierarquia, mas o maior capital fica retido na Inglaterra. Então se estimula o quê? A produção, o engenho, a indústria, o comércio, as navegações fundamentais para a época. Olha que ponto importante também. E temos também Calvino, né, na Suíça, na França, depois na Holanda, que também a sua mensagem vai servir bastante para a Holanda. Ele vai criar uma obra filosófica e teológica profunda também, propondo ainda mais a radicalização das teses protestantes. Então são dois conceitos fundamentais em Calvino que eu resumi para vocês, está no material. Lógico que seria muito mais análise, né? Mas assim, é para a gente pensar só o básico, que isso vai influenciar inclusive a interpretação de Weber. A teoria da graça e da predestinação. A questão é o seguinte: o ser humano, com seu livre-arbítrio, ele não alcança a perfeição. Calvino tem a visão pessimista do homem, digamos assim. Então, na doutrina católica, o livre-arbítrio é fundamental. A graça auxilia o homem a alcançar a plenitude. Mas sem livre-arbítrio, o homem não chega a lugar nenhum. Né? Na leitura calvinista, o livre-arbítrio serve para nada. Livre-arbítrio não tem sentido. O homem não é livre. O homem já nasceu contaminado pelo pecado. Então, só a graça salva o homem. A graça seria a força espiritual que dá ao homem a possibilidade de se manter reto, se manter firme no caminho espiritual. Só que a graça também está vinculada à predestinação, que é um dos elementos mais polêmicos, né, do Calvino e mais interessantes. A ideia é o seguinte: para Calvino, Deus já predestinou quem está salvo e quem está condenado. Então, eu já nasci condenado, talvez, eu já nasci salvo. Eu não sei. Nós estamos todos imersos numa grande ignorância moral. Nós não temos condições de saber os desígnios de Deus. São insondáveis. Então, ao homem só resta o quê? A fé. As boas obras não salvam. Não adianta fazer boas obras, caridade e tudo mais. Não adianta. Não adianta porque isso não vai interferir na vontade divina, que já está pré-estabelecida. Então, qual é a questão que depois eu vou analisar melhor, mas eu vou destacar aqui, que os calvinistas vão, digamos assim, forjar para que eles tenham um certo conforto moral. Afinal, nós precisamos de conforto moral para conduzir a vida. Ora, aquela pessoa que tem uma vida proba, honesta, virtuosa, uma vida de trabalho, uma vida de poupança, uma vida frugal, uma vida ascética, essa pessoa certamente está no caminho da salvação, porque ela é, tem uma tem decência na sua conduta. Ela não comete nenhum erro visível, digamos assim, talvez, né? Não sei invisível, mas visível parece que é uma pessoa perfeita. Enquanto que o outro lá é beberrão, é boêmio, é preguiçoso. Então, serão sinais, poucos sinais que Deus dá para o homem para que ele possa ter um certo discernimento e assim ganhar mais confiança em si mesmo e na vida. Então, se a pessoa tem disposição para o trabalho, para o empenho, não peca, ela está com a graça presente. Se ela tem uma vida depravada, ela está com graça ausente, ou seja, não tem a graça divina. Né? E por tabela, né, ela certamente já foi predestinada para a salvação ou a perdição. A pessoa que tem a vida boa, honesta, proba, virtuosa, está predestinada à salvação. E a outra está predestinada à danação. Tá? Então, gente, levando em conta toda essa transformação histórica, cultural, as navegações, o comércio, a vida urbana que é valorizada na modernidade, isso vai trazer para o bojo uma nova configuração das relações econômicas. E o próprio cristianismo vai ser, de uma forma,
adaptado, vai ser reconfigurado, né, nessa nova experiência de vida. Então a gente entra no Max Weber, especificamente. Tá? Então Weber, na sua grande obra, A Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, que é uma obra muito trabalhada em administração, acho que em vocês contábeis também, é fundamental para algumas disciplinas, apenas para entender a história do pensamento organizacional, a história do pensamento econômico, fundamentos de administração, né, teorias das organizações, a própria filosofia das organizações. Weber vai fazer uma análise das éticas tradicionais. Então ele vai dizer o seguinte, que a ética protestante é uma ética muito diferente das éticas antigas. A ética pagã, por exemplo. A ética pagã seria a ética, digamos assim, eudaimônica. Aristóteles, nós vimos. Para Aristóteles, o fundamento da vida ética é a bem-aventurança, a beatitude, a felicidade. Eudaimonia, conceito original, que é difícil traduzir. Mas pode ser beatitude, bem-aventurança, bem-viver, né? Felicidade. Então, para Aristóteles, a ética conduz à felicidade. Né? A ética, logo a virtude, conduz à felicidade. E a felicidade é um estado que não é imediato, mas é uma construção. Então, o fundamento da ética é alcançar a felicidade na vida. Outra teoria é a ética hedonista, pautada no prazer. O prazer é o maior bem para o homem. Lógico que essa teoria do prazer, nós teremos de início uma visão bem refinada. O prazer é legítimo. Agora, existem hierarquias de prazer. O Epicuro vai falar o seguinte: o prazer sensível é legítimo, é natural. Agora, tem um prazer maior, que é o prazer intelectual. O prazer sensível é bom, mas ele é volúvel, porque toda hora tem que ser estimulado. O prazer sensível não dura para sempre. O prazer intelectual ele é mais duradouro. E ele não depende das coisas externas. Ele é conhecimento, ele é leitura, ele é estudo, ele é debate, ele é a vivência. É prazer também, gente. Conhecer é um prazer. Dar uma aula é um prazer. Fazer um texto é um prazer. Escrever um livro é um prazer. É um ato intelectual prazeroso. Só quem vê de maneira desagradável, né, que não sabe o que é. Ou, infelizmente, não está adequado, né, à atividade. Mas eu penso assim, que a atividade intelectual é um grande prazer. Lógico, há divisões mais mundanas do hedonismo, que é a defesa do prazer carnal absoluto. Então defende a intemperança, beber à vontade, o amor livre. Legal também, nada contra, claro, né? Mas aí já será o quê? Uma leitura mais carnal, né? Ou seja, o prazer sensível acima de tudo. Então, na teoria de Weber, analisando a ética protestante, vai falar o seguinte: olha, a ética protestante ela nem quer a felicidade na terra e nem quer o prazer. Ela quer uma outra coisa. É uma ética ascética. O que é uma ética ascética? É uma ética pautada na disciplina, no controle do corpo, no controle da mente, no controle da razão, dos instintos, dos afetos, na poupança, na frugalidade, na negação do gozo. Tá? Vejam bem, não é uma ética meramente frugal. O frugal ele pode muito bem gozar da vida, pode ter o prazer da vida, mas de maneira moderada. É mais do que isso. Tá? É lógico que é frugal também, a ética protestante, mas ela não é só frugal. Tá? Mais uma vez, eu posso muito bem, o aristotélico é frugal. A ética eudemônica é frugal. É não ter excesso, é moderação. Você tem que ser moderado para poder alcançar o bem-estar. Né? A ética calvinista, a ética protestante como um todo, a ética puritana, é uma ética ascética. Ela é muito mais radical que a frugalidade. Tá? Frugalidade é importante, mas ainda não é, talvez, o total. Veja bem, é negar tudo. Eu não bebo vinho, não fumo, não uso nenhum tipo de substância que me dá prazer, que me relaxa. Eu tenho que manter o controle tonificado da mente e do corpo. Tem que ser quase que uma espécie de vida militarizada para evitar qualquer tipo de desvio de conduta. Tá? É uma ética do rigor. Então, você negar o prazer da vida, negar todo tipo de desejo. É difícil, mas é um rigor que é desenvolvido metodicamente. Daí depois surge, inclusive, a ramificação metodista. Né? De maneira bastante trivial, estou falando aqui, bastante sumária. Mas é o método para você alcançar a salvação. Né? Você tem que criar mecanismos para auxiliar
conduta humana rumo à salvação. Que depois também essa própria teoria calvinista vai aos poucos adaptada. Predestinação, mas como assim, né? Mas cadê as boas obras? Será que não vale também a ação humana, né? Não vale a conduta perfeita, né? Edificada? Ponto de pensar. Então, Weber pensa o seguinte: essa ética, a ascética, ela valoriza o empenho humano, o trabalho, a disciplina, a negação do ócio, a negação da preguiça, tudo aquilo que corrompe os costumes humanos, o caráter humano. Né? Ela é uma ética que valoriza o empenho, o engajamento, a proatividade, digamos assim. Negação da procrastinação. Não faça amanhã que você pode fazer hoje. Faça hoje. Primeiro o dever, depois o dever, depois o dever. Né? Uma ética da frugalidade falou o seguinte: primeiro o dever, depois o prazer. Você tem direito ao prazer. Aqui não tem prazer. Aqui não tem espaço para prazer. É só dever, só atividade, só engajamento. Então, essa ética do engajamento profissional, do trabalho, da labuta, da negação da preguiça, ela valoriza o trabalho, valoriza toda a atividade humana, todo empenho humano, todo engajamento humano. Ela não é contra nossa capacidade mecânica de produzir e trabalhar. Está bem no contexto da modernidade, bem no contexto do renascimento do humanismo. O homem pode ser o que ele quiser pelo trabalho, pela técnica, pelo empenho, pela engenharia. Né? Olha aí. Então, essa ética, ela valoriza a riqueza. Isso é uma coisa bem interessante. Só que não é para você ter riqueza e gozar da riqueza, é para investir. Tá? A prosperidade calvinista, a prosperidade protestante original, não é para você ter uma vida de gozo, de ostentação. É para você ter dinheiro e não gozar. Então olha que coisa interessante. É acumular capital sem usufruir dele. Isso é uma teoria, gente. Não é na prática, né? Mas na visão teórica, então o jogo era isso. Trabalhe, poupe, acumule, mas não goze. Então o que eu posso fazer? Vou investir. Aí vem outra conexão que Weber percebe. Essa ética da poupança, essa ética do não esbanjamento, essa ética do negócio, essa ética do investimento material é uma ética que vai promover o quê? Condições fundamentais para o desenvolvimento do capitalismo. As navegações vão ajudar o comércio intermarítimo, o comércio internacional com as Índias e tudo mais, o comércio de escravos também. Isso vai favorecer o capitalismo. As colônias, o trabalho, né, a valorização agora do trabalho material, da indústria, da arte militar, que é uma arte que envolvia bastante dinheiro. Né? Então, o Estado-nação moderno foi construído pelo trabalho. E o capitalismo é fundamental para criar isso. Né? Então, o que nós temos agora? A valorização da poupança, do investimento. Então, se eu tenho muito dinheiro, o que eu vou fazer? Vou deixar o dinheiro parado? Não, vou investir. Posso criar um novo negócio. Vou gerar mais emprego, vou colocar mais gente em atividade e mais pessoas necessitando satisfação do básico. Gente, só o básico já é fundamental para a vida. Roupa, comida, remédio, olha aí. Mesmo que o sujeito, ele não goza, ele só tem o básico. Mesmo assim, ele precisa de roupa de cama, precisa de remédio, precisa de aparato de higiene, de alimentação. Né? Olha aí quanta coisa, quanta grana circula se você colocar aquelas pessoas ociosas para trabalhar. Essa é a leitura. Então cria-se um círculo virtuoso. Mais investimento é mais gente trabalhando. É mais prosperidade para a maior glória de Deus. Né? Porque assim tem mais ordem. Existe ordem no caos da natureza. O trabalho humano coloca ordem nas coisas. E o homem se torna o senhor da natureza, do trabalho. Tem total conexão. A ética calvinista, ela realiza aquele projeto becominiano do homem se tornar senhor da natureza. Você pode colocar dessa forma. Porque ele está engajado, ele está trabalhando, ele não está preguiçoso, ele não está dormindo demais. Depois vou dar esse detalhe também bem curioso. Né? Então, uma coisa importante também para colocar. A ética protestante, segundo o conceito de Max Weber, é uma ética pautada na ascese intramundana. O que é a ascese intramundana? É uma disciplina, é um engajamento, a negação do prazer, do gozo,
na vida física, concreta, social, política, comunitária. Então, para que eu seja santo, eu não preciso sair da cidade, morar na montanha, no deserto. Eu tenho que viver, ou no mosteiro. Eu tenho que viver com as pessoas, conviver com elas. E até mesmo passar despercebido. Ninguém precisa saber que eu sou pastor, que eu sou protestante. Lógico que os sinais vão aparecer. Aquele cara é muito reto, aquela pessoa muito proba. Né? Ela não é do mundo. Está no mundo, mas não é do mundo. Ou seja, é intramundana porque ela está no mundo, né? Ou seja, uma ética que está no mundo no sentido de que você está lá vivendo com as pessoas, mas você não participa daqueles signos. Mas veja bem, na ascese intramundana, eu exerço essa minha virtude, minha nobreza de caráter, minha elevação espiritual e moral, convivendo com as pessoas, inclusive pecadoras, inclusive viciosas. Eu vejo a tentação e desvio dela. É diferente da visão da ascese extramundana. Para evitar o pecado, para evitar o convívio com os homens, eu vou para a montanha, vou para o deserto, vou para a caverna, vou para o mosteiro, vou viver isolado, entre irmãos. Que até tem PEC lá dentro, a gente sabe, né? Com respeito, claro. Mas não sabe que passa entre quatro muros, entre quatro paredes. Agora, acreditando que existe a probidade. Qual é a grandeza moral de você não pecar fugindo do convívio social? É muito mais importante, é muito mais digno você não pecar em convivência social. Então, essa é a leitura que Weber faz da ética protestante tradicional. É você conviver com as pessoas, exercer a tua virtude, a tua graça com as pessoas. Outro ponto importante: não havia distinção entre o leigo e o sacerdote, originalmente. O sacerdote era alguém com boa fala, com capacidade de oratória, domínio de público, conhecedor também, claro, da teologia. Essa pessoa poderia ser um juiz, um professor, um contador, um administrador, um engenheiro, tanto faz. Que nas horas vagas exercia o papel pastoral, sobretudo na humilha, né, dos encontros dominicais. Então, na visão protestante, não havia vários rituais ao longo da semana. É tudo muito simplificado. Se tinha um encontro semanal, muito mais que para salvar a alma, é para você comungar, para poder trocar experiências, compartilhar aquela experiência sagrada com o Senhor, com os homens, os seres humanos, né, com a comunidade religiosa. Então, qual é a ideia? Não pode, não é digno que o pastor seja uma espécie de parasita da sociedade, como era o padre tradicional, que era financiado pelos impostos, financiado pelo dinheiro público, pelo dinheiro da sociedade. Não. O pastor tem que trabalhar. Médico, contador, professor, trabalha dignamente, claro, e aí ele tem um tempo adequado para dedicar ao público. Final de semana, digamos assim. Acabou. É isso. Então, as profissões, na teoria calvinista, são fundamentais, porque cada profissão é digna, gente. Todas elas fazem parte da ordem, da harmonia cosmológica divina na Terra. Do pé à cabeça. Do profissional de limpeza até o chefe da empresa. Todos têm importância. É claro que a responsabilidade da cabeça é maior do que a do pé. Mas existe o que? Harmonia, integração entre elas. Todas fazem parte de um organismo vivo, chamado comunidade cristã. Tá? Ninguém não tem valor. Ninguém deixa de ter valor. Todos têm valor máximo na sociedade. Mesmo que sejam responsabilidades menores. Mas é o pouco que você faz ajuda a manter a ordem. Tá? E Deus quer ordem, quer progresso, quer prosperidade humana pelo trabalho, pela disciplina, pela poupança. Então o que Weber vai perceber? Que na ética protestante você simplifica muito a realidade humana. Né? E levando em conta todo avanço técnico, científico, existe o que ele vai chamar, é muito importante, desencantamento do mundo. Desencantamento do mundo. O que isso quer dizer? Que a, a sociedade ela não pode mais ser pensada com elementos mágicos, sobrenaturais, alquímicos, astrológicos, mas puramente científicos. É um ponto material. Olha o avanço da física, olha o avanço da matemática, da química, da biologia, o plano material. Mas no plano teológico, qual a leitura? Se Deus predestinou o homem, se Deus estabeleceu sua graça por sua infinita magnitude, nenhuma interferência humana vai adiantar.
Então, orações, velas, apelo aos santos, aos anjos, relíquias, não mudam a vontade divina. Cânticos, nada disso muda a vontade divina. Então, o ritual é muito simplificado. Mais uma vez, a leitura da Bíblia, algumas orações para fortalecer a fé, né? Mas nada demais. As orações não mudam a vontade divina, como seria a leitura católica, que com a oração pela fé, né, você vai conseguir mudar tudo. Não. Na leitura calvinista, a fé não muda. A fé não muda a vontade divina. A vontade divina é inflexível. A sua fé é para fortalecer seu caráter. Essa é a grande leitura. Tá? Na leitura católica, a fé humana, claro, fortalece o caráter e muda a vontade de Deus. É um milagre, digamos assim. Né? Não tem milagre para o calvinismo. Tudo acontece por uma causa divina. Né? Ou seja, e não existe então interferência. Não tem interferência pessoal, contingente, na vontade absoluta necessária de Deus. Tá? Então, esse é o processo de desencantamento do mundo. Eles reconhecem que não adianta relíquias, rituais sofisticados, belíssimos, incensos, nada de velas, nada disso muda a vontade de Deus. Então, tudo sóbrio. Até as roupas deles, né? Preto, branco, roupas bastante simples. O que importa é a Bíblia, estudar e manter a retidão. Tá? Essa então essa ideia do desencantamento do mundo. Deve ter feito um trocadilho aqui com o universo de desencanto, né? Que foi uma seita mística que depois o Tim Maia seguiu. Cultura racional e tudo mais. Mas é outra história. Mas tem conexões. É possível pensar conexões entre essas duas esferas. Então o mundo moderno, na verdade, é um mundo desencantado cada vez mais. É um mundo racionalizado. A própria religião, de uma forma calvinista, protestante, grosso modo, ela entra nesse paradigma, né, de não pensar mais no sobrenatural, na intervenção mística, mas apenas seguindo a própria vontade de Deus. Então tudo acontece por vontade de Deus. Nada poderá alterar a sua vontade. O ser humano é até orgulhoso de acreditar nisso. Acreditar com corações, com promessas, que com ritos, né, ele poderia alterar a vontade de Deus. É quase uma leitura pagã, encantamento, fábula, né? Uma magia cerimonial. Nada disso. Nada altera a vontade de Deus. E no plano prático, então, nós temos várias possibilidades de uma mudança de caráter de costumes. Então é aquela leitura. Beber gera vício. Não beba. Em vez de beber, invista. Em vez de final de semana, com a cervejinha, né? Ou esquisinho, vinhozinho. Não, não pode. Quer beber, quer praticar o vício, poupa, investe. É beber, fumar, não comer demais, né? Ter uma vida extremamente ascética. Frugal, sim, mas como falei, né? Claro, é frugal. Mas é mais radical porque ela nega, inclusive, a possibilidade do prazer bem utilizado. Né? Não tem nada de errado no álcool, nada de errado no cigarro. O problema é se exagerar. Essa é a leitura tradicional, da ética tradicional, inclusive católica. O catolicismo não é contra a bebida, é contra você exagerar. O protestante original ele fala o seguinte: não bebe. Não bebe porque da bebida você vai se depravar. Vai se tornar lascivo, desejoso, né? E por aí vai. Então, para evitar o pecado, vão cortar a base de qualquer situação que gere o pecado. Né? Então, a vida é uma vida de rigor. A alimentação necessária, as roupas não podem ser luxuosas, tem que ser roupas que protejam o corpo. Um ornamento decente, é isso. Para fugir da vergonha e do frio. Da vergonha da nudez e do frio ou do calor, dependendo. Né? Então, nada de beber, nada de fumar. Dormir, coisa interessante. O Weber até destaca isso no seu texto, está aí no material para vocês. Que a questão do sono. O sono é metabólico, é fundamental. Né? Agora, não dormir demais. No máximo 6, 8 horas de sono por dia. Eu pergunto. Na época isso era talvez terrível, né? Imagina o frio da época, preguiça do inverno, né? 6, 8 horas por dia. O camponês, talvez, isso aí era, né? É o que ele fazia mesmo, até menos. O homem nobre, intelectual, né? Que gosta de mim mais poucas vezes, né? Vira à noite, sei lá. Mas imagina, o ideal ético é dormir no máximo 6, 8 horas por dia. Pergunto, quem é que hoje consegue ter uma noite de sono de 8 horas? Conciliando estágio, trabalho, vida privada,
né? Tudo. 8 horas. Quem consegue ter 6 horas de sono? E a gente não tem nem 3 horas de sono. Tá até bem razoável o paradigma calvinista que Weber está interpretando. Né? Imagina só, 6, 8 horas de sono por máximo. Não pode mais do que isso. Senão é preguiça. E a preguiça, gente, aqui, a preguiça é um pecado mortal no cristianismo. Na leitura católica, é porque a preguiça ela impede você de exercer a virtude da caridade. Né? Que caridade, gente, não é só fazer o bem próximo. Caridade e piedade. Caridade é também você participar do serviço divino. Né? Piedade, participar do serviço divino. Ser pio, venerar a potestade divina, participar dos ofícios e tudo mais. Então o preguiçoso, ele deixa de cumprir, muitas vezes, o que Deus quer para ele, que é fazer o bem. Ah, vou fazer depois. Não faça amanhã que você pode fazer hoje. Preguiça, procrastinação, né? Vou colocar assim. Na leitura calvinista, a preguiça ela é muito mais do que o cuidado com o outro, é uma questão consigo mesmo. É uma questão individual. Você é preguiçoso, você deixa de trabalhar. Você para de tonificar seu corpo, sua mente para a labuta. Você se torna alguém indolente, maleável, mole, né? Muito flexível. Então, nada de preguiça. A preguiça afasta-me de Deus. Né? E é sinal de graça ausente. O preguiçoso na leitura calvinista é o cara que está corrompido certamente. Vamos lá, gente, claro, né? Qual seria a leitura também? Lógico que existem às vezes, né, uma preguicinha. Né? O Calvino é muito chato com essas questões, sabe? Então, muito detalhe. Né? Mas Mano, tô falando prático. Um dia ou outro pode acontecer, né? É isso. Mas na leitura mais radical é aquilo. Todo cuidado é pouco. Não descansar nos louros da vitória. Não, né, dormir plenamente. Você tem que ficar sempre, né, meio que assim conectado, pode falar. Desempenho, né, ativo, ficar ativo. Sempre alerta. Sempre alerta. Né? Então a gente não pode ser preguiçoso, porque também é o seguinte, é o mau uso do tempo de Deus. Mau uso do tempo de Deus. E o tempo é dinheiro. Logo o tempo é Deus. Olha que sologismo absurdo que eu dei. Né? Tempo é dinheiro. Na leitura calvinista, que depois Franklin vai inclusive herdar. Né? Vai criar um mote. Tempo é dinheiro. Se o tempo é de Deus, eu não posso gastar com o excesso de sono, com a preguiça, com a procrastinação. Tem que trabalhar. Dever a cumprir. Metas. Depois eu posso pensar em descansar. Isso é necessário para repor as energias do corpo. Tá? Para continuar o ciclo de trabalho, engajamento, profissão. Tá? Então eu tenho que encontrar o prazer na vida, gente, no trabalho, no louvor a Deus, no amor a Deus. Tá? Nem na comida eu posso buscar, que seja frugal, buscar o prazer. Nem mesmo né, na vida privada. É só necessário. Só uma parte. Lutero, ele não era contra a bebida alcoólica, bebia cerveja beça. Calvino era chegado a um vinhozinho também. Parece que só depois, com a radicalização do calvinismo pelos puritanos, é que se criou uma teoria contrária ao fumo, ao tabaco, né, ao cachimbo, ao álcool. Tá? De fato, o puritanismo total. Não se abster de qualquer substância entorpecente. Calvino permitiu vinho com moderação. Vinho francês, gente. Tomar vinho francês. Ele condenou Michel Servet, que foi um médico e teólogo, se não me engano, suíço, para fogueira. Condenou o Miguel Servet, Michel Servet, a fogueira, tomando vinhozinho. Né? Ele via tomando, ele gostou do seu vinho e estava lá vendo o cara sendo torrado vivo. Né? Absurdo. Então nós temos uma série de radicalismos, de rigorismos morais na ética protestante, que elas vão potencializar o nosso caráter, né, a nossa forma de ação. Né? Então, veja bem, não pode beber, não pode fumar, você precisa manter uma vida extremamente disciplinada, porque isso evita você gastar tempo com bobagem. Então, o texto também, gente, é um rigor calvinista. Não gastar tempo com conversa fiada. Nada de festa, nada de banquete, nada de boemia, nada de taberna, jogatina, tá? Nada de conversa fiada.
Nada de conversa mole. O ritmo é o seguinte: casa, trabalho. Casa, trabalho. Tá? Não para o meio do caminho. Lógico, você compra, legal. Vai na feira, legal. Mas agora, não ficar de conversa fiada. Não ir pro bar. Então, vejam bem, gente, até uma coisa interessante. O quanto isso influenciou, sobretudo a formação norte-americana. Olha a Lei Seca, por exemplo, que durou cerca de 14 anos. E foi um grande erro histórico e econômico americano, porque isso incentivou a máfia, o crime organizado, né? Se consumiu mais álcool durante a Lei Seca do que antes. E depois, olha que bizarro, proibido é mais gostoso, né? Olha aí. O ideal é o seguinte, você não pode proibir. Você tem que admoestar. Ou seja, não consuma, não beba, não fume, né? Mas quando proíbe, você cria um interdito moral, parece que o inconsciente, o id, né? Fala mais alto. Né? Depois, é importante até para analisar depois. Calvino não proibiu o álcool, ou seja, não pode não produzir, digamos assim, né? Os calvinistas não proibiam, só depois vão querer chegar nesse ponto. Ou seja, a questão não é proibir a produção, é que você não pode deixar, né, o cidadão, né, você não pode proibir o cidadão de consumir. O ideal é que você, homem reto, não consuma. Se o cara quer beber, a problema é dele. Ele está depravado, é direito dele, né? Ele apenas está provando que ele é condenado. E tinha até uma leitura positiva disso, gente. Porque o cara que demonstra claramente que ele está depravado, ou seja, ele é um sinal. Olha, se você quer ir para o inferno, aquele cara dali. Se você quer ir para o céu, manter essa postura de rigor. Sabe, o pecador serve de exemplo para o virtuoso, digamos assim, para o puro. O pecador serve de exemplo, porque ele está lá, ele está naquela condição miserável porque ele se deixou levar. Lógico que tem essa questão, que já é complicada, da graça ausente e da própria predestinação, né, que é um grande embate teológico. Numa leitura mais livre-arbítrio, ele está naquele caminho porque ele quer, porque ele não teve discernimento. Tem uma leitura aristotélica. Ele não teve disciplina, não teve capacidade de negar, né, os excessos e agora, infelizmente, está no caos. Ele poderia sair daquela situação, né, com esforço moral, mas talvez não quer, não dá mais. Já está tão degradado. Tem essa leitura também que é possível. Né? Então, mas de fato parece uma contradição na teoria calvinista. Mas, de todo modo, não importa muito para a gente. Né? Que a gente pensar que maneira que esse ato protestante ele promove, pressupõe a negação do prazer imediato. Não tem possibilidade do prazer nem depois mesmo. O prazer sempre é negado. Gente, lembra muito de Patinhas, lembra a história da Disney. Só acumula, 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 acumula. Dinheiro atrai dinheiro. Capital atrai capital. Investimento atrai investimento. Riqueza atrai riqueza. Tá? Olha aí. Então, vejam bem, não pode beber, não pode fumar, não pode dormir demais. Né? Tudo tem que ser feito apenas para a criação divina e não para a criação de valores humanos. Você não pode pensar numa vida é, depravada, não pode ter classificada, as células do mundo. E tudo para quê? Tudo para valorizar ao máximo o tempo. O tempo é o bem utilíssimo do capital, gente. O capitalismo depende de tempo. E aí, inclusive, até uma coisa interessante, na própria época, já falou assim, não, sobre o Renascimento. Como que o tempo ele é modificado. O cronômetro, que vai surgir bem, lógico, bem depois. Mas o tempo vai ser cronometrado, cada vez mais hierarquizado, metrificado, quantificado, precisado. Olha aí, a precisão do tempo, o preço, tudo vai ser extremamente rigoroso, extremamente preciso para evitar o que? O dispêndio, o aleatório, o acaso. A cultura protestante, que está inserindo na cultura moderna, é uma cultura da precisão, da métrica, da racionalidade instrumental. Tá? A gente pode dizer que a cultura protestante ela subjaz na razão instrumental, que é o conhecimento utilizado para operacionalizar da melhor forma possível a ação humana na Terra, para a maior glória de Deus. Né? Então, a razão humana ela está a serviço da salvação divina ou da manutenção da ordem divina, pode colocar assim. Ou mais ainda, a própria razão humana ela faz parte da graça, pode colocar dessa forma. Né? Essa razão que promove a adequação do homem a Deus, a adequação do homem ao serviço divino e ao seu empenho para o melhor.
Então, o tempo, mais do que mercadoria, o tempo é um bem divino, o tempo é bem útil. Aquele trabalho não coma, não gastar o tempo com coisas que são supérfluas. Não tem espaço supérfluo. Tudo tem que ser necessário. Trabalhar, 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 descansar só necessário. Se alimentar só necessário, usar só necessário. Frugalidade e parcimônia. Nós temos várias coisas na própria ética protestante, segundo Weber, que são também bastante curiosas para a gente analisar dentro do contexto dessa ética. Que é, por exemplo, o quê? A crítica da caridade comum. O cristianismo está lá, defende a esmola, pobre, né? Deu dinheiro para os pobres, né? Delatou para os pobres. Era sentando o cristianismo primitivo. Para que você vai guardar dinheiro? Não interessa, dá para ele. Se ele gastar com bobagem, isso nem está muito claro, né, nos evangelhos. Mas você vê a tua parte, tu já deu dinheiro. Agora é o cara que recebe o dinheiro com Deus. Tá? Na leitura calvinista, existe uma negatividade em relação à esmola. Da esmola não emancipa o mendigo. Só piora a situação dele, talvez. Perpetua o vício e mantém ele no estado de graça ausente. Porque ele nunca vai se empenhar, tá? Essa leitura, eu não concordo com isso não. Acho que não quer dizer que eu concordo com isso aqui não. Você dando esmola para o mendigo, você mantém ele no estado de servidão, de dominação, graça ausente. Ele não se emancipa. Então, qual seria a possibilidade? Ao invés de você dar esmola, dá trabalho. Você dá condições dele se emancipar profissionalmente. Já que toda profissão é divina, nenhum trabalho indigno, aqui não, nada mais trabalhoso que vir sem trabalhar, que é o lema de Madruga, que pode ser um lema também calvinista, pode brincar assim, né? Nada mais trabalhoso que vir sem trabalhar. Esse lema, ele vê que todas as profissões são úteis. Então, se o mendigo tiver uma profissão, ainda que seja desqualificada, digamos assim, no orgulho humano, ela é útil, ela é boa. Então é melhor ele trabalhar com uma coisa subalterna que não trabalhar. Ele trabalha, tem sustento, se resgata. Isso acabou acontecendo mais no plano material, né? No calvinismo mais reformado, mais sutil, né? Porque, gente, é muito difícil manter esse rigor todo aqui. E é sempre assim, você cria uma teoria rigorosa, ela vai aos poucos se tornando mitificada. Ela vai se apaziguando, se atenuando. Veja bem, tem até protestante hoje que voltou a beber álcool. Tem pastores aí famosos que bebem álcool, de boa, até fumam também. Então é porque houve uma reforma dentro da reforma, né? A mudança de costumes, os tempos e tudo mais. Né? Não é que seja certo ou errado, mas são adaptações. Né? Então a mendicância, ela mais do que uma injustiça social, na leitura calvinista puritana, ela seria sinônimo de graça ausente. Ela é prova da graça ausente. O mendigo, né, qual é a leitura do mendigo? Ele é viciado, vicioso, viciado, né? Ele depende sempre do outro, sempre está pedindo dinheiro, nunca se esforça, é preguiçoso, é indolente. Essa é a leitura que se faz. Então é graça ausente. Então, para quem vai ajudar alguém que está na graça ausente? Mais do que ajudar o outro decadente, tem que ajudar a si mesmo. Aí o que se propôs, né, dentro das reformas políticas, iluministas e tudo mais, né, reforma do antigo regime, você criar a Casa dos Pobres, tentar tirar os mendigos de circulação e colocar eles para trabalhar, né, quebrando pedra, artesanato, fazendo funções consideradas úteis. Ou ainda mais o seguinte, só em alguns casos você poderia me indicar. Quais seriam os casos? O caso, né, de que alguém, por exemplo, fosse deficiente e sem condições de trabalhar, um inválido total. Aí o Estado forneceria uma carta de autorização para aquele mendigo, num certo local, num certo espaço de tempo, numa certa circunscrição, mendigar. Não em qualquer lugar que ele quiser. E inclusive tem que ter autorização pública. É isso, é quase que fosse uma espécie de um alvará. Né? Isso foi criado na Inglaterra, salvo engano, algumas cidades alemãs também do Sacro Império. Né? Então havia essa ideia de que a esmola ela não é uma forma de você demonstrar caridade um ato de justiça perante Deus. Não. Na verdade é uma fraqueza. E tem essa questão pragmática, instrumental. Você dá esmola, o que eu vou fazer com o dinheiro? Eu vou comprar comida, vou comprar drogas, vou comprar bebida. Se eu comprar bebida e drogas, né,
ele está potencializando o seu vício, e você é culpado por isso. Que a teoria calvinista, a teoria protestante em geral, ela é consequencialista. Tudo está conectado. Então, você faz um ato X despreocupado, ele vai reverberar. Né? Então, você fez um ato achando que foi um ato de boa vontade, fechou os olhos. Não. É pecado também. Olha que coisa bizarra. Gente, então, a ética protestante, na interpretação weberiana, ela é uma ética do rigor. Estava achando por aqui. E é para a gente pensar o seguinte: o capitalismo, de fato, ele tem muita influência nessa ética religiosa. Poupança, investimento, trabalho, negação do ócio. O ócio é ruim, o negócio que é bom, nada de preguiça, nada de procrastinação, empenho, engajamento. Olha quanta coisa eu falei. Quantas mudanças estruturais e éticas que vão juntas impulsionar novas formas de sociabilidade econômica, de produção. A riqueza não é pecado. A riqueza não é pecado. A poupança é ótima, guardar dinheiro para investir. Né? Você tem ter riqueza na visão protestante não é para você viver confortável. Tá? Nada disso. É para você poder investir. Está no texto aí. Riqueza é boa para você investir, não para viver no louros da vitória. Agora está tudo bem, estou estável, não. Tem que viver de uma forma instável. Nada é certo, nada é duradouro. Então trabalha, trabalha, trabalha até morrer. Poupa, investe. Né? Nós vamos ver depois outras leituras dessas éticas, né, dentro do capitalismo, são bem diferentes. Então, para a gente pensar o seguinte, que elas não se excluem, ou se excluem ao mesmo tempo, sabe? Tanto faz, mas são visões que são muitas vezes, né, díspares. E a gente pode tentar aderir a elas por prazer, pelo prazer, ou mesmo por afinidade intelectual. Na próxima aula já vê que é algo bem diferente, né, que é a relação entre vícios privados e virtudes públicas.